E o nosso convidado de hoje é o presidente do Guarani, André Marconato. Vai bater um papo conosco para falar aí do planejamento para a disputa da temporada 2024 e, claro, também fazer um balanço de 2023. Marconato, um abraço para você aqui, Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Boa tarde Batista, boa tarde ouvintes da Band e família Bugrina. Eu gostaria inicialmente que você fizesse para a gente, né, um balanço, como que foi o seu primeiro ano de gestão à frente do Guarani, ô Marconato. Eu vejo como um começo positivo, com várias conquistas dentro e fora de campo, chegando no final do ano, faz um balanço. Poderia ter sido melhor, poderia, mas eu acho que a gente fez um campeonato digno, brigou até as últimas rodadas, né? Então o balanço é positivo, eu acho que tudo é um aprendizado, para crescimento, a gente vai vir mais forte para o ano que vem, tentar consertar os erros e levantar a cabeça, Batista. Eu acho que nós estamos há muito tempo fora da Série A, né? E quando cria uma expectativa, a gente se cobra demais, né? A própria diretoria do Guarani se cobrou demais, a gente todo momento fica procurando onde errou, onde acertou, mas eu acho que quando a gente faz as coisas com correção, então não pode se cobrar tanto, né? Nós fizemos sim o que dava para fazer, foi um ano positivo no meu balanço de uma maneira geral, dentro e fora de campo. Com relação a dentro de campo, né, a reclamação aí do Bugrino é que o Guarani chegou à vice-liderança, esteve algum tempo dentro do G4 e caiu aí na reta final da competição e acabou não subindo. Vocês, nas reuniões... Sim. Vocês conseguiram detectar o que é que aconteceu? Qual foi o motivo? Por que o time caiu tanto 10 rodadas sem conseguir uma vitória? É a pergunta que a gente se faz e se cobra diariamente. Lógico que tem explicação, né? Nós tivemos problemas de lesão, contusão, alguns problemas que eu vejo, algumas falhas de arbitragem que atrapalham. Que a gente fez até uma reclamação formal para a CBF. Né? Tivemos problema de 4 ou 5 jogos embaixo de chuva, sem futebol praticável. Lógico que se não é praticável para nós, não é para outra equipe, mas nosso time é um time de posse de bola, era um time rápido, que nos atrapalhou muito. Outra coisa que a gente detectou, um grupo muito jovem, às vezes faltou um pouco de maturidade. Enfim, hora que as coisas não dão certo, Batista, você vai ficar arrumando várias desculpas, vamos dizer assim, desculpas para se autoconfortar, né? Mas eu acredito que essa não era para ser e a gente tem que levantar a cabeça e ir para frente, senão isso machuca muito. Machuca nós, da diretoria, e os torcedores. É que o Guarani vem já de algum tempo administrando com certo rigor a questão aí das finanças, pagando direitinho o salário, pagando os seus credores e também entrou na recuperação judicial. Esse aspecto, né, do comprometimento de um valor mensal para a recuperação judicial, isso aí tem dificultado no caso das contratações, inclusive com jogadores o Guarani poderia ter contratado jogadores de nomeada, por exemplo, na janela de transferência, e optou em contratar apostas. O comprometimento para manter as finanças, né, o rigor com as finanças, tem dificultado com relação à montagem do time ou não? Com certeza. Quando falta o dinheiro, você se abstém de contratar algumas peças de mais renome, né? Mas não é só isso, né? A gente tem que encarar essa recuperação judicial, porque isso é um passivo que vai perdurar por muito tempo no clube. Então a gente não tem para onde correr, tem que encará-la. Se faz falta, claro, o dinheiro vai fazer falta sempre. E em relação às apostas, a gente aqui no Guarani, de um período para cá,
A gente está procurando buscar novos talentos, e isso deu certo no ano passado, deu certo até o Paulista. Infelizmente, as apostas nossas não renderam, como poderia ter rendido um Jamerson, Richard Rios, um Tanque, enfim. Retomado aqui o contato com o André Marconato, presidente do Guarani. Caiu a linha no momento em que você explicava aí a dificuldade de contratação devido ao dinheiro curto, hein, Marconato? Não, sim, o dinheiro faz realmente muita falta, mas o Guarani vai ter que conviver com isso por um determinado tempo, né? Não tenha dúvida disso. Agora, de uma maneira, a gente tem uma maneira oficial, digamos assim, que é a recuperação judicial, né? Antes era com bloqueios em conta. A gente não tem muito como fugir disso. O dinheiro faz muita falta, mas a gente tem certeza, se não colheu esse ano, vai colher o ano que vem ou daqui a um ano. O caminho está bem pavimentado. Eu acredito que o Guarani, num curto espaço de tempo, vai retomar a sua grandeza. Infelizmente, talvez a gente não tenha essa paciência, né? Porque somos torcedores, apaixonados pelo clube. Queríamos o clube na Série A, disputando o Mercosul, Libertadores, enfim, o que o Guarani merece. Mas eu tenho certeza que para um futuro bem próximo, mas bem próximo mesmo, o Guarani vai colher esses bons frutos dessa austeridade financeira. Vamos lá, CH, a sua pergunta. Estamos entrevistando o André Marconato, presidente do Guarani. CH. Boa tarde, Marconato. Muito obrigado pela gentileza e pela entrevista aqui com a Rádio Bandeirantes. Eu tenho algumas perguntas e a primeira é a seguinte. Também nessa esteira da parte financeira. O Guarani precisou fazer qualquer tipo de antecipação de verba do Paulistão ou do Campeonato Brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, CH. Por enquanto não, né? Até não vem de encontro ao que a gente planejou para o Guarani, qualquer tipo de antecipação, mas se a gente precisar, por que não, né? É nosso direito, né? Nós vamos participar do Campeonato Paulista, mas por enquanto ainda não precisou. Então, assim, as contas estão em dia, equilibradas, às vezes dá uma engasgada aqui, uma engasgada ali, mas não em questão de salário, de funcionário, de atletas, mas é coisa comum do dia a dia de qualquer empresa ou o clube do Guarani, como a gente está gerindo nesse momento. Na minha opinião, vocês, a distância, evidentemente, isso você pode ficar à vontade para discordar, inclusive, a distância me parece que o Guarani está se preparando aí para uma eventual ou um eventual interesse de qualquer grupo de investidor ou uma própria SAF. Você também, no dia a dia, talvez um contato, talvez uma especulação, já percebe que o mercado começa a olhar o Guarani um pouco mais organizado e um Guarani mais interessante, entre aspas, Marconato, para se fazer um negócio no futuro? É claro que é visível esse trabalho que está sendo feito para a reorganização, né, do clube de uma maneira geral. Isso levanta assim os olhos para o mercado e não é diferente de nenhuma empresa. Quando ela está saudável, apareçam muitas especulações, né? Mas a gente nesse momento tem a intenção, a gente procura escutar as coisas, lógico, chegam até nós temos escutar todo mundo, escutar o mercado, até para saber o que está correndo no mercado, né? Mas a gente nesse momento só tem mesmo o esforço voltado para validar a recuperação judicial e mais para frente encarar a questão tributária, né? E assim, quando o clube estiver saudável, aí sim eu acho que é mais inteligente da parte de administrativa, de uma corporação, escutar as ofertas. Aí vamos escutar, mas escutar embasado, com base, com solidez, sabendo o quanto o Guarani deve, o quanto o Guarani não deve, qual vai ser o retorno. Então, sim, fica uma coisa mais clara e limpa, né? Até para a torcida, para nós que estamos passando essa turbulência, né, de não ter o acesso e enfim, né, a gente vai sim escutar as ofertas, mas depois de aprovada a recuperação judicial, mas assim, CH, não tem nada, até agora só especulação, a gente escuta, não tem nada de concreto.
Horas e 54 minutos, estamos entrevistando o André Marconato, presidente do Guarani, aqui na Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil, e aí, Tigrão, a sua pergunta ao Marconato, nosso entrevistado de hoje. Um abraço ao presidente André Marconato, muito obrigado por estar nos atendendo. Presidente, a gente sabe da parceria grande, né, abrangente que o Guarani teve com o Grupo Magnum, e inclusive com a alienação do estádio, com passagem de escritura em cartório de registro de imóveis e o compromisso grande que quem adquiriu tem com o Guarani, para que o Guarani entregue a propriedade, para que dê posse, né, do Estádio Brinco de Ouro. E no bojo desta negociação grande, inclusive contando com o referêndum da própria Justiça do Trabalho, tem uma mensalidade que é paga mensalmente por um período que está prestes a se esgotar, e a informação que a gente tem é que ela é de R$350 mil por mês. A minha pergunta em torno do tema é a seguinte: se o valor é esse mesmo, se o senhor puder, logicamente, declarar o valor, né, divulgar, e quanto tempo falta para essa parceria se encerrar, no que tange a essas mensalidades, e como é que está a questão da possível mudança ou não do Guarani de endereço, no que tange a construção dos 3 aparelhos que estão em contrato: a arena, o clube associativo e um CT com qualidade, com modernidade. É um tema bastante abrangente, mas basicamente o valor é esse mesmo, quanto tempo falta e como é que está o andamento da migração, digamos assim, do Guarani para uma nova situação. Boa tarde, Tigrão. Vamos lá. Em relação ao valor, é aproximadamente esse valor mesmo, né? E ao tempo, se eu não me engano, Tigrão, vou ser exato, tá? Mas são mais 2 anos de pagamento desses 350 mil. Acho que isso até é público, né? Precisava dar uma olhada melhor. Agora, em relação aos novos equipamentos, tivemos algumas reuniões com o Roberto Graziano. Ele está em processo de aprovação na prefeitura, está bem adiantado. Ele nos prometeu que começaria a obra, eu acredito que vai começar mesmo no ano que vem, né? Se tudo correr, demoraria uns de 3 a 4 anos para ficar pronto. 3 anos, ele deu no máximo 3 anos, né? Mas se tiver alguma intempérie aí no caminho, pode atrasar um pouquinho. Mas está bem adiantado, bem conversado. A parceria com a Magnum é muito boa, continua sendo boa, né? O Roberto é um grande parceiro do Guarani, sempre que pode nos ajuda, e é basicamente isso. Se eu falar mais alguma coisa, vai ser vago, viu, Tigrão? Está bem adiantado as conversas. Eu acho que o principal, que ele tinha algum problema, também resolveu na prefeitura. Enfim, é um processo que vai demorar um pouquinho, mas já está bem encaminhado. Pois não, CH, mais perguntas para André Marconato, nosso entrevistado de hoje, presidente do Guarani Futebol Clube. É corrente, Marconato, essa pergunta que eu vou fazer. Eu quero dizer que eu não compactuo dela, não é a minha opinião. Eu conheço o Juliano Camargo, acho que é um bom profissional e tenho o maior respeito, e acho que é um bom profissional técnico que vocês decidiram para dar continuidade ao caso do Humberto. Mas eu queria que você dissesse por que contratou o Juliano Camargo e por que continuou com o trabalho do Humberto Loser a comando do Guarani. Bom, o Juliano, o Lucas teve uma proposta do Ceará, né? E a gente resolveu deixar ele seguir a vida dele, é um excelente profissional. E em relação ao Juliano, toda a contratação que o Guarani faz passa por um crivo de aprovação. Então, assim, existe uma pré-lista, vamos dizer assim. Então, a gente vem durante o ano fazendo pesquisas de mercado em relação aos profissionais que possam vir a trabalhar no Guarani. E o Juliano era um dos nomes
do próximo nome da nossa lista. Então, assim, houve uma pista, um bate-papo com ele, e a gente entendeu que nesse momento ele se encaixaria no perfil do Guarani, ou como a gente pensa o Guarani hoje, né? É porque não adianta você trazer um cara que não tenha a mesma linha de raciocínio que nós temos, né? O que a gente pensa para o clube, de contratação, como o Guarani tem no seu DNA o jeito de jogar. Nesse momento, nós fizemos nossa reunião, colocamos nomes que... Você pode ter certeza que qualquer nome que aparece no Guarani, CH, ele já está sendo trabalhado por anos. Então a gente tem mapeado por anos. Ó, esse profissional tem o perfil do Guarani. É um excelente profissional, tem sucesso na sua carreira, o acesso do Criciúma, montou um bom time do Ceará, um bom time, né? E em relação ao Humberto, o Humberto é prata da casa. O perfil da diretoria do Guarani, o perfil do Guarani é valorizar as pessoas. E a gente acredita que ainda mais o técnico de futebol, não adianta você mudar muito. A gente tem que seguir, manter uma espinha dorsal, um modo de trabalhar. E isso o Humberto já está inserido nesse contexto. Ele já sabe como funciona o Guarani. Ele já sabe qual é o DNA do Guarani, como que o Guarani joga, como que a torcida se porta, como a diretoria cobra. Então, assim, eu acho que é inteligente da nossa parte manter qualquer tipo de trabalho que esteja sendo bem feito. E a gente tem uma avaliação positiva do Humberto. Então, assim, a gente não vê com bons olhos vamos perder 3 jogos, vamos mudar o treinador. Não, a gente acredita na continuidade para que possa acolher o sucesso lá na frente. Ô Marconato, ainda a respeito dessa questão de, enfim, virar uma SAF ou então algum investidor. Guarani, ao que me consta, parece que teve algum contato ou alguma consulta do Banco Pactual. Qual que foi o mote dessa conversa que o Guarani teve com o Banco Pactual? É sobre investimentos, investidor, ou seria para o banco intermediar um possível investidor aí para se transformar em SAF? Não, a gente não, como eu disse anteriormente, Batista, a gente não está pensando em SAF nesse momento. É uma coisa assim que a gente nem debate nos corredores do Brinco de Ouro. Poucas vezes você vai ouvir falar isso no Guarani, né? Se procurou algum banco, algum investimento, nós temos alguns investimentos que a gente precisa fazer no clube, como o próprio centro de treinamento. Então a gente sim está procurando algum parceiro para que viabilize, né, esse recurso, para que a gente possa dar andamento num centro de treinamento, nos equipamentos novos, enfim, numa melhora do Brinco de Ouro. Então a gente sempre está atrás sim de parceiro, mas nesse sentido. Nada em relação à SAF, Batista, nada. Não tem conversa, a gente escuta, como eu disse, mas não dá andamento, porque o Guarani tem que estar primeiro ser dono das suas próprias coisas, dos seus próprios recursos, seus passivos e seus ativos. E sim, quando a gente tiver isso em mãos, a gente pode escutar, mas aí nós vamos escutar com propriedade. Não adianta fazer as coisas a fazer por fazer, porque a gente sabe o resultado. O resultado está aí, nós perdemos o nosso estádio, o nosso patrimônio foi dilapidado, enfim, essa história que todo mundo está cansado de escutar. Então a gente tem muita sobriedade para cuidar do Guarani. Né? Então, assim, não tem nada de SAF por enquanto. Bem, apresentamos aí a entrevista com o André Marconato. Uma opinião de vocês sobre o ano do Guarani. Temporada 2023. Guarani não conseguiu subir, na reta final acabou descendo de bico. E disse aí o André Marconato já preparando o Guarani para o ano que vem, temporada 2024, com a melhor das expectativas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu gostei muito da entrevista. Teve ouvinte dizendo, não, inseguro, nada. Eu gosto de dirigente assim. Gosto. Tudo que foi perguntado, ele respondeu. Inclusive falando de números. Eu, por exemplo, perguntei sobre o valor, se é 350 mesmo da Magno, quanto tempo falta. Ele disse, olha, salvo engano, uns 3 anos ainda, de 3 a 4 anos.
Entre outras perguntas, todos nós perguntamos. Foi uma entrevista legal, bacana, cabeça, um cara muito aberto para falar, não se furtou, não ficou fugindo de pergunta. Você pergunta por que o algodão é doce, ele começa a falar que a rapadura não é mole. Tem cara que é assim. Tudo que foi perguntado, ele respondeu. E quanto ao ano do Guarani, Campeonato Paulista muito ruim, eliminado pelo Mirassol no torneio do interior. Um campeonato, Copa do Brasil, o Guarani não participou, né, por causa daquele negócio do sorteio do Criciúma. E o Campeonato Brasileiro tinha tudo para salvar a lavoura. Salvar a temporada do Guarani, salvar de 23, de 24, porque você sobe e salvou o ano que subiu. E já entra com o pé direito e 2 pés direitos no ano seguinte, que é 24. Só que, o que aconteceu? As 8 rodadas finais, entrou algum micróbio. Algum micróbio no futebol do Guarani e corroeu, tirou a força. E o próprio presidente não sabe dizer. Você pergunta isso pro Ricardo Moisés, ele está tentando encontrar explicação. Você pergunta isso pro Louser, ele está tentando encontrar explicação. E o Marconato, mesma coisa. Então, resumindo, Glegão, a temporada do Guarani, até a 30ª rodada da Série B, terminada agora há pouco, hoje é 28, né? Portanto, um mês aí atrás, ela seria salva. Até a 30ª rodada, campanha de luxo do Guarani, falando até de título. Depois o micróbio comeu tudo. Então, baseado nessas últimas 8 rodadas, eu tenho que dizer que, apesar de ter batido na trave, que o ano foi ruim. Porque foi uma grande decepção. A torcida criou uma expectativa gigante de subir, ou não? Nós todos. Inclusive, me lembro aqui, naquela virada no Brinco de Ouro, sobre o Novo Horizontino, eu disse, depois do jogo, depois ali nos comentários finais, né, pós-jogo, eu disse, olha, o Guarani vai subir e vai brigar pelo título. Porque o comprometimento dos atletas e o futebol apresentado era realmente um time que ia buscar o acesso. Agora, eu sei mais ou menos, viu, Tigrão? Porque não dá para você colocar a culpa no Marconato. Eu quero dizer que eu gostei da entrevista também, viu, Batista? Acho que foi exatamente isso que o torcedor quer. Sempre vai ter um ou outro que vai falar, né? Mas ele foi sempre cirúrgico nas perguntas e respostas e sempre muito contundente. Eu acho que o presidente tem que ser assim, né? E agora, quando você começa a detectar esses problemas, e a diretoria para mim teve apenas um erro, tá? Apenas um, que foi começar a renovar. O Guarani estava muito bem, né? Entrando no G4, a galera já começou a renovar o contrato de alguns jogadores. E aí tira o foco. Não venha me dizer que não, porque eu já fui atleta profissional, já vivi situações parecidas e tira o foco. Porque o cara, o atleta profissional, ele tem que ficar atento, ainda mais hoje, né? Que antigamente era diferente, agora hoje não. Ele tem um contrato até final de dezembro e ele já tá vislumbrando o que vai acontecer o ano que vem. O que será que vai acontecer? Pô, será que eu vou ser contratado por outro time? Será que eu vou renovar meu contrato? Aí o cara vem, renova, aí ele, né? Como diz Vladimir Catarino, ele respira aliviado. E aí eu acho que foi isso um dos erros, né? E o outro foi que teve alguns atletas que pipocaram. Agora que é a hora, os caras sentiram o peso da responsabilidade e aí não conseguiram exercer o mesmo futebol apresentado até aquela partida do Novo Horizontino. Porque aí veio o empate com o Vila, aí depois veio aquela derrota e aí foi indo. E as 8 últimas rodadas o Guarani não conseguiu ganhar. E a contusão do Bruno José foi um problema sério. Também foi. Esse era o cara que decidia, né? Também. Pra mim, o jogador mais importante do elenco. Essa sequência dele fora do time ou jogando no sacrifício também atrapalhou muito. Mas, cara, você junta tudo, tritura, bota no processador e extrai uma resultante, temporada ruim. Guarani Botafogo. Esse é o verbete, entendeu? Serve pra tudo. Inclusive, na hora H, um time que falhou, né? A moça pergunta, e aí, bem, o que aconteceu? Aí ele fala, botafoguei. Você já botafogou alguma vez? Não, eu nunca botafoguei, mas quem botafogou também foi o Vila Nova, né? Foi também. O Vila Nova também botafogou, hein? Porque na última rodada... Você já? Já chegou em mim aí uma conversa aí que certa vez
você foi fazer esse tipo de atividade depois do jogo, tinha defendido, pegado uma barbaridade, fechou o gol, estava tudo doído, estava até com febre de tanto trabalhar no jogo. E aí na hora do Botafogo, chegou para mim isso aí. Não precisa responder, ô Gleger, porque nós vamos pro rápido intervalo e voltamos já já!